Fala pessoal, beleza? Aqui é Felipe Ório, muito bem-vindo ao canal Matemática Surreal. Hoje trouxe mais uma questão aqui para você, que é um inocente limite de x indo para zero, e aí parece que eu estou com seno de x sobre x, que é o limite na fundamental. Mas esse limite tem uma pegadinha aqui, que na verdade é uma pegadinha que depende de notação. Então vamos lá, vamos explicar isso. O que acontece? É muito normal a gente escrever o seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado dessa forma aqui. É muito normal a gente fazer isso. É muito comum, para economizar tempo, né, não colocar um parêntese aqui do lado de fora, explicando que, na verdade, esse cosseno e esse seno estão para fora. É muito normal a gente escrever simplesmente dessa forma que está aqui em cima, tá? A gente dá uma simplificada. Isso faz com que muita gente, muitos alunos, entendam que quando eu coloco seno a menos 1, eu, na verdade, estou fazendo exatamente a ideia, né? Se x ao quadrado é x vezes x, todo mundo entende que colocar x a menos 1, na verdade, é 1 sobre x. E faz bastante sentido você achar que seno de x elevado a menos 1 é 1 sobre seno de x, tá? E se for o caso aqui, pode ser que seja, tá, gente? Tudo vai depender da notação. Então, esse exercício pode ser entendido dessa maneira. Aí a gente tem uma outra forma de tratar, porque a gente tem, na verdade, 1 dividido por zero, né, duas vezes, né, o seno de zero é zero, e o x vai para zero, então os dois termos aqui vão para zero, tá? E aí a gente vai ter que pensar numa questão somente de sinal e, enfim, vai ter que entender se isso aqui vai dar mais infinito ou menos infinito, ou se por acaso não vai existir, porque o seno e o cosseno são meio que diferentes aqui. Como ambos têm o mesmo sinal, tá? Tanto para x positivo quanto para x negativo, eles vão ter o mesmo sinal, esse limite vai para mais infinito mesmo, e essa seria meio que a resposta. Só que, nesse exercício, esse seno a menos 1, ele está representando, tá? E da onde eu tirei ele está representando a função inversa, ou seja, o arco seno de x. E aí que está toda uma pegadinha, porque a gente está meio que abusando, né, de notação, porque na hora que a gente quer escrever o seno ao quadrado, a gente escreve assim, enquanto a gente deveria escrever ele assim, né, para ficar claro que isso é isso. E na hora que a gente quer escrever inverso, a gente escreve inverso da mesma forma que a gente escreve o inverso, que seria assim. Por que assim não é válido, né? Aqui que está o abuso, esse nosso abuso né, de notação. Por que eu não escrevo menos um assim também, né? Por que esse menos um não representa, na verdade, sendo daqui ao quadrado, da mesma forma que esse 2 representa? Por que isso aqui não representa isso? Então, por que esse menos um está representando o conceito de função inversa, que a gente também representa assim em matemática, né? Com menos um? Por que agora está representando isso e por que agora está representando isso? Como é que eu vou saber? E a verdade é que você não vai saber. Se o exercício não deixar claro, ou se você não tiver uma sequência de um certo autor que explica que sempre usa menos um como arco, você nunca vai saber se esse exercício é assim ou se esse exercício é assim, ou seja, de que maneira está definido. Pode ser os dois. E essa que é a questão aqui, né, delicada. Então, você vai encontrar em provas mais técnicas e tal, nunca seno a menos um. A gente sempre vai escrever arco seno, a gente sempre vai deixar claro o que a gente está querendo dizer, porque esse abuso de notação que a gente comete em colocar o quadrado aqui é um abuso, né, de notação para nos facilitar a vida na hora de escrever. Só que ele causa esse problema de que isso aqui pode ser interpretado como isso e não como isso. E aí, quando eu quero me referir à inversa, o aluno fica na dúvida se é uma coisa ou outra, tá bom? Então, nesse exercício, eu tirei de um livro que ele quer dizer isso. Então, a gente vai resolver isso dessa forma, até porque o da outra eu já fiz, né? Então, a gente vai resolver como se fosse isso. E aí, pensando nesse exercício como isso, já que é um exercício em que o x vai para zero, eu posso fazer uma substituição para entender o que está acontecendo.
Qual é o arco que tem o seno dando zero? É o próprio zero, porque seno de zero é zero. Então esse exercício é um clássico zero sobre zero. Como ele está trabalhando com a função arco, e eu sei a derivada da função arco, né? Se você não sabe a derivada, né, da função arco, pode dar uma olhada na nossa playlist aqui no nosso canal, que tem lá as derivadas de algumas funções. Eu já fiz exercício desse tipo, é só você procurar. Mas a derivada da função arco, ela é 1 sobre raiz, né, de 1 menos x ao quadrado. Essa é a derivada da função arco-seno. 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Se eu sei a derivada, né, dessa função arco e estou com zero sobre zero, eu posso usar a famosíssima regra de L'Hopital. Tá? Então, como eu vou fazer esse exercício? Já direto fazendo a regra de L'Hopital, matando pela regra de L'Hopital, que aí vai ser super fácil de fazer. Tá? Essa regra diz que quando você está fazendo um limite de seno de x sobre x, né, ou melhor, desculpa, não só de seno de x, de qualquer função, e esse limite está dando infinito sobre infinito, ou zero sobre zero, você pode substituir esse limite, tá? Para qualquer número que esse limite esteja dando, inclusive para infinito, mesmo que A seja infinito, tá? Não tem problema. Pode ser mais ou menos infinito também. Dá justamente o limite da divisão, né, de derivadas. Então a gente pode fazer essa regra sempre que é zero sobre zero, infinito sobre infinito. Então eu vou aplicar direto a regrinha de L'Hopital aqui, tá? Vou simplificar, vou chamar de RL aqui, mas vocês já sabem que é a regra de L'Hopital. Vou botar um H também. E aí, fico com a derivada do arco-seno e fico com a derivada do x embaixo. A derivada do x é maravilhosa, é 1. E a derivada do arco-seno é aquele valor que já está ali. Então a parte de baixo simplesmente some. Posso fingir que ela nem existia, já que essa derivada aqui é 1, né? E aí sobra só, na verdade, 1 sobre a raiz de 1 menos x2, né? Quando o x vai para zero, isso dá 1 sobre raiz de 1 menos 0, e, portanto, 1. Tá? Então, apesar desse limite dar exatamente igual ao limite, né, fundamental, ele é completamente diferente, né, porque ele está trabalhando com a ideia de arco-seno de x sobre x, e, por acaso, pela derivada do arco-seno, isso também é 1. Tá bom? Bom, gente, espero que tenha ajudado a dar uma luz em relação a essa parte, né, essa parte de definições, né, em matemática, porque a gente às vezes abusa, né, de notação e confunde o aluno. Então, se você estava confuso e eu te expliquei, deixa aqui, né, o seu like, bota aqui nesses nossos comentários outra questão, outro tipo de coisa que você sempre fica meio confuso, para eu te ajudar, e marca aí que você gostou, né, publica com os outros amigos, né, para compartilha, e marca nesse sininho para você receber nossos próximos vídeos sempre. Um grande abraço, ótimos estudos!